Se tem uma coisa que não falta na maternidade hoje, é informação. A gente abre um Instagram, tem um especialista dizendo uma coisa. Vai para o Google, acha outra opinião. Com o pediatra, uma outra opinião ainda. Quando a gente vai para o grupo do WhatsApp, meu Deus, aí não é uma opinião diferente, são várias opiniões diferentes. E no meio disso tudo, a gente acaba ficando perdida. E a gente só queria o melhor para os nossos filhos. Mas o resultado, muitas vezes, é o oposto. A gente fica ansiosa, sobrecarregada e com a sensação constante de que estamos fazendo tudo errado, que não sabemos ser boas mães. E aí a gente começa a se duvidar da gente, como pessoa e como as mulheres. Hoje, o Papo de Mãe vai falar sobre isso, sobre esse excesso de informação e como isso nos distancia de quem somos. Eu sou Patrícia Coiate, eu sou terapeuta, numeróloga e mãe da Isadora e da Melina. Meu nome é Melissa Haddad, eu sou terapeuta Theta Healer e radiestesista, e também mãe da Mirella, de 12 anos. E esse é o Papo de Mãe. Eu acho que é especialmente verdade isso quando a gente é mãe de recém-nascido, porque como a gente não tem essa experiência e a gente quer acertar, a gente tem medo, a gente se sente inseguro, primeiro que a gente busca essas informações, e além disso, tem aquelas informações que a gente também não buscou, mas a gente recebeu, né, das nossas mães, das nossas sogras, das tias, das primas mais velhas. Da opinião da família, né? Não é só da família, né? É da opinião de toda mãe, né? Toda mãe vê e quer dar aquela sugestão que para ela funcionou, né? Exatamente. E aí que realmente a gente fica perdida, porque a gente já está insegura, porque a gente não tem experiência, a gente não sabe, né? Aquele primeiro banho, né? E aquele medo de deixar o bebê escorregar, né? Toda aquela tensão, né? E além de todas as outras situações, e além disso, essas opiniões externas, né? E falando do banho, né? A gente já tá insegura ali, né? Aí o bebê começa a chorar. Aí todo mundo começa a ficar nervoso, porque o bebê tá chorando no banho. Ele tá com frio, ele tá com fome, a gente não tá dando banho certo. Aí todo mundo começa a ficar... É meio caótico, né? Esse começo de maternidade. Eu acho que depois do recém-nascido, ele vai um pouco para a parte da educação, né? Mas falando um pouco dessa questão do recém-nascido, eu lembro muito, assim, que eu tinha muitas dessas dúvidas e fazia isso. Ia no Google. Meu Deus, quantas informações diferentes. E não da chupeta, não da mamadeira, porque vai ter troca de peito. Ela vai largar seu peito. Eu falei, meu Deus, como assim? Né? E aí vinha, não faz isso, não faz aquilo, porque isso pode acontecer. Eu lembro que para uma amiga, acho que ela perguntou algum conselho, alguma coisa, eu falei assim, informação demais não é bom. Então eu falei para ela, foca na opinião do pediatra e de uma outra pessoa. Ela, então vou focar no pediatra e na minha mãe. Eu falei, é isso, porque se você for olhar para tudo, você fica mais perdida, aí você começa a ficar desesperada, né? Se sente mesmo insuficiente, acha que não é uma boa mãe. Eu vivenciei muito isso. E assim, na segunda melhora. Gente, eu tinha essa ilusão. Mas as mesmas dúvidas vêm com a mesma força, mesmo você já tendo feito tudo. Para mim, pelo menos, foi assim. Então, assim, porque as crianças são diferentes, né? São diferentes. Mas, assim, eu achava que seria mais fácil, que eu não teria tantas dúvidas, porque eu já tinha vivenciado, eu já tinha minha experiência. Só que não foi isso que aconteceu. Isso não aconteceu porque eu não confiava em mim, né? E aí, ainda com a menina, eu precisei complementar, né? Porque ela não estava ganhando peso, eu já estava tomando antidepressivo. E ali foi um choque muito grande. E assim, as minhas filhas usaram chupeta, mamadeira,
e continuaram mamando no peito, né? A Melina, acho que desde os 3 ou 4 meses precisou complementar, ela não largava o peito. E aí eu gerei uma crença que quanto mais a gente fala para coisa ruim, mais ela acontece. Por isso que eu falo que às vezes a ignorância de informação é uma bênção. Então, se eu não ficar pensando, ai, talvez ela possa largar meu peito, talvez ela não vá largar. Talvez ela largue se eu ficar pensando isso. Então, se eu não sei, ou se eu não fico pensando nisso, eu não vou ressoar com essa energia de que, ai, ela tá no peito, tá na mamadeira e ela vai preferir a mamadeira. Não, isso não aconteceu comigo com nenhuma das duas. Graças a Deus. Eu sei que tem pessoas que acontecem. E é isso, cada filho é único. Mas se a gente ficar focando só na parte que vai dar ruim, vai dar ruim. Eu acredito muito nisso, Esse né? era o meu medo. Eu tinha tanto medo que eu não dei chupeta e não dei mamadeira. Mas eu acho que eu poderia ter dado pelo menos um pouco, né, para dar uma balanceada. Então, assim, eu acho que eu fui num extremo que eu não precisava ter ido, né? E assim, é justamente nesse excesso de informação. Eu fui buscar, eu queria ter tido parto natural e não foi o caso, então eu quis ir do mais natural possível, e assim, eu me tornei, de uma certa forma, uma extremista, né, nesse sentido, e não precisava, mas isso a gente só vai perceber depois. Depois que passou, né? Exatamente, porque depois também para largar o peito, demorou, e foi um choque também para ela, porque assim, já estava 2 anos e meio, e aí chegou num ponto que eu não queria mais, porque começa a atrapalhar a vida da gente também socialmente, porque a criança não entende que ali não é um momento apropriado, que ela pode esperar mais um pouco, porque ela quer, ela está acostumada. E chegou num ponto que eu achei que não era mais necessário, porque ela já comia, ela já andava, ela já brincava, ela já estava falando, né? Então, assim, eu Você achei ficou que eu... incomodada. Exato, e eu fiquei E presa nessa ideia, né? e aí foi outro processo, né? Porque a gente se sente culpada, né? Você ficou incomodada e chegou a hora de tirar. Você decidiu. Só que ao mesmo tempo a gente pensa na criança, né? Será que eu estou deixando, né? De alguma forma a gente se sente culpada ali, né? Mas assim, comigo, eu já sabia algumas coisas que eu não queria. Então, isso foi um grande passo para mim, ainda mais sendo indecisa, como sou. Mas eu sabia que eu não queria amamentar até os 2 anos. Isso eu já tinha certo comigo. E como elas precisaram ir para a escola, né, foi adicionada a mamadeira. Porque, né, a Isa foi com 5, a Mel também foi com 5. Então, assim, eu poderia ir no horário do almoço. Só que ali, no meio da tarde, elas teriam que tomar a fórmula. Então, por isso que eu tive que introduzir também, mais no caso da Isa, né? Porque da Mel ela precisou complementar. Então, assim, se você for ver, eu não tive muita escolha Mas também. é um processo mais natural, né? Porque eu Sim. precisei tirar de uma forma repentina e acabou sendo um choque para ela, porque eu achei que seria natural ela deixar de se interessar e acabou não sendo. Acabou sendo um apego que era justamente o que eu não queria que tivesse, esse apego. Sim. Mas eu acho que, na verdade, a gente sempre vai se culpar, né? Vai se culpar porque ficou muito tempo no peito, aí tirou com a criança sentindo mais, né? Porque ela já entende, né? Ela E ficou um bom tempo sentindo, até os 4 anos ela ainda sentia saudade. você Então, tem que. reforçou ainda mais a culpa, né? É, e eu vejo que uma das coisas que eu também não quis prolongar muito era isso, que seria mais difícil. Eu tinha essa sensação que ela mais velha seria mais difícil ela compreender
isso. De Porque se que... torna um apego, né? E é um apego nosso também, porque ali, né, a amamentação é o momento mãe e filha, quando é peito. E quando é mamadeira, a gente pode terceirizar, né? Sim. E no peito, não. É só a gente, aquele momento que só a mãe pode exercer, né? Não, não tem outra. Então, eu acho que um dos motivos também foi esse. Eu falei, meu, vai ser muito mais difícil com elas mais velhas. Eu não tinha muita paciência, assim, para a amamentação. Eu achava ali que era um tempo perdido, né? Hoje eu vejo de uma forma diferente. Mas aquela era a Patrícia que foi mãe com, sei lá, quantos anos? 26? Não, 26? Ah, acho que é, 26 anos. Então, assim, era essa a expectativa que eu tinha, era essa a sensação que eu tinha. Minha mãe sempre falou assim, nossa, eu adorava amamentar. E ela não amamentou meu irmão, né? Só me amamentando. Ai, que sensação boa. Eu, gente, é gostoso aquele vínculo ali, né? Mas no comecinho, para mim, ficava muito tempo ali, né? E eu sempre fui uma pessoa que queria fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, hoje, talvez eu faria diferente se eu fosse mãe hoje. Mãe novamente, né? De um recém-nascido. Porque acho que seria outra vivência com esse autoconhecimento que eu adquiri, né? Com É essa... interessante depois de um tempo, né? Porque a gente pode repensar sobre o que a gente fez, sobre o que deu certo, o que não deu. Porque eu acho que é esse o ponto. A gente costuma escutar muito o que as pessoas dizem e a gente começa a trazer culpas para a gente desnecessariamente. Agora, se a gente ouvisse mais a nossa própria experiência, a nossa própria intuição, eu acho que a gente se tornaria uma mãe melhor, em vez de ficar ouvindo as nossas mães. Claro que a gente deve ouvir, mas eu acho que é importante a gente filtrar essa informação e ver o que realmente vale a pena na nossa realidade, com o nosso filho, com a mãe que a gente quer ser, porque a gente quer atender expectativas também, né, das outras pessoas, e eu acho que é isso que estraga. E eu lembro que o primeiro pediatra da Isa me falou isso, né? Ele falou das estrelinhas para eu confiar em mim, e lá, no meu instinto. Ele falou, eu ouvi, eu entendi, mas eu não entendi, na verdade. A gente entende aqui, mas não É, entende aqui, né? exatamente. Conscientemente eu entendi o que ele disse. Mas, no meu caso, tinha uma grande questão da boazinha, né? Então, aí já atrapalhou todo o restante, né? Porque eu tinha que agradar. E aí eu ouvia todo mundo, né? E eu Tem que queria ser, agradar e ser perfeita, né? o que eu ia complementar agora. E eu queria ser aquela mãe perfeita, aquela mãe que as pessoas falam, nossa, essa nasceu para ser mãe, olha, não tem dificuldade, olha que beleza, ela se vira sozinha. Lá, 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 lá. E, e eu perdi, né, um pouco a mão, assim, porque, como a gente falou no papo de mãe comemorativo, a gente não aprendeu a sentir o nosso instinto. É esse A o gente ponto. aprendeu a negá-lo. E aí, quando chega a maternidade, escuta o seu instinto, escuta a sua intuição. Como? Se a vida inteira a gente não ouviu. Tá naquele baú trancado, né? E você nem sabe onde que foi parar a chave. Exatamente. Tá muito fundo a gente escutar essa intuição. Mas uma coisa que eu percebo que eu tive no da Isadora, né, na mais velha, e não tive na menina, era essa consciência de, meu, hoje ela ficou mais irritada, né? Eu tinha esse sentir dela, né? Eu interpretava os choros dela, eu entendia tudo isso. Mas eu não era flexível.
Então, é isso, é isso, é isso, né? Mas eu tinha essa pegada de, hoje ela ficou mais agitada, ela ficou irritada. O que hoje eu fiz de diferente de ontem? Então, eu tinha esse olhar analítico para analisar que talvez alguma coisa que eu fiz não deu certo. Então, eu tinha esse olhar para adaptar melhor no outro dia. Só que esse adaptar no outro dia era da forma que eu achava. Então, assim, no da Isa, eu lembro que eu ficava muito assim, ai meu Deus, agora vem um salto de desenvolvimento. E eu ficava, meu Deus. Já fica naquela expectativa, né? Porque falaram que aquela fase seria o salto. Que ia dar trabalho para não sei o quê. Gente, era o caos, né? Tinha uma apreensão muito grande, uma expectativa muito grande no o que vai ser, sem ser o que está sendo, sem estar no presente, né? Estava muito lá na frente. Então, esse excesso de informação que a gente tem é legal, mas eu acho que precisa ser na medida certa, como tudo na vida, tudo precisa ter equilíbrio, né? A gente sempre tem que achar o caminho do meio, nenhuma extremidade, né? E eu vejo que eu tive muito essa extremidade, né? Hoje eu tento ir mais para esse caminho do meio, porque, gente, cada um vai falar alguma coisa da amamentação, até quando é bom. A Organização Mundial de Saúde fala até 2 anos, mas tem médico que fala que não precisa de tudo isso. Então, assim, a gente fica meio... Tem informação, mas até que ponto tudo é verdade? Né? Porque nesse mundo de hoje, de muita informação, claro, a gente pode pegar um livro, pode pegar um pediatra, pode pegar artigo, né? Mas é mais difícil, né? É mais difícil. E se a gente ficar muito nesses artigos, né? A gente não sente a maternidade, né? Eu acho Traz que mais ansiedade, porque a gente fica naquela expectativa. Agora está uma fase para acontecer isso, agora está prestes a acontecer aquilo. E é como você falou, a gente não está vivendo o presente da nossa realidade. Então, a gente muitas vezes esquece de observar a nossa realidade, sentir o que a criança está pedindo, o que nós estamos pedindo como mãe, como mulher, e a gente acaba ouvindo muitas opiniões externas. Então, eu acho que chega um momento que a gente precisa calar essas vozes e ouvir mais a nossa intuição. Mas para isso a gente precisa ter mais autoconfiança também, né? eu tenho uma amiga que ela falou assim, eu saí das redes sociais. Eu falei, sério? Eu estava ficando muito ansiosa depois que teve a segunda filha. Eu falei, gente, que genial. Eu falei, fez muito bem. Eu falei, que genial. Porque comigo, no da Melina, principalmente que eu tive a depressão, eu estava mal. E quando eu entrava, era, todo mundo que teve filho ali perto, todo mundo tá arrasando, tá feliz da vida, e eu tô aqui nessa merda. Isso é uma merda. Eu falei, gente, eu tô errada mesmo, tem alguma coisa que, sei lá, né? Aí a gente começa a se questionar como mãe, né? Será que eu precisava ter uma segunda filha? Será? Né? Então, começa a ficar pesado. E olha a diferença dela. Ela entendeu que aquilo estava fazendo mal e ela tirou. Eu não tirei. Eu continuei ali olhando aquilo e me torturando. Eu também. Você realmente não é boa. Realmente só para você tá ruim. Realmente você é o problema. Acho que você Porque não todo dá mundo conta está de duas. arrasando. Todo mundo está arrasando, todo mundo sabe o que fazer, todo mundo é experiente, todo mundo tá cheio de estrelinha. E a gente ali naquele limbo, sem saber o que fazer, perdida, né? Vivendo o caos e se culpando, né? Se sentindo culpada. Porque aí você fala, por que eu não sei o que elas sabem?
A comparação, né? E a ilusão das redes sociais, né? Porque é tudo, gente. Tudo nas redes sociais é um exibicionismo. Nossa, nem sei se existe essa palavra, mas enfim. Todo mundo ali coloca as partes boas, né? Em qualquer rede social. É Instagram, se a gente for pro LinkedIn, que é profissional. É a mesma coisa. Todo mundo colocando de promoção, de certificado, que não sei o quê. Gente, não é a realidade. É difícil mostrar o perrengue, né? Mostrar aquele momento ali em que você tá perdida, que você tá chorando, tá se sentindo culpada, que você fez tudo errado, ou acha que fez. Porque qual é a régua que você fez errado? É a comparação com o outro, mas quem disse que o outro fez certo? Exatamente. Exatamente. E aí a gente vai apagando a nossa luz interna, né? A nossa chama. Porque eu não sou boa mãe, não tô dando conta, todo mundo tá dando conta. Só eu que não tô dando conta, né? Profissional, aí, quando você volta para o trabalho, você vê, entra no LinkedIn, 30 mil pessoas conseguiu promoção e você tá ali ainda naquele mesmo lugar. Mas você acabou de voltar de licença maternidade, né? Então, você começa a dar mais voz para os outros, mais importância para a voz dos outros que para a sua. Sem olhar para a própria realidade. Sem olhar para a própria trajetória, né? Porque não foi tão ruim assim. Por exemplo, a minha. Não foi. Minhas filhas dormiam, acordavam uma vez para mamar, que para mim o sono era o principal. Na gravidez da Mel, morria de medo, porque sempre falavam, ai, quando uma dorme, a outra vem terrível. Fala, meu Deus, misericórdia, a mais velha dormia. Será que a mais nova não vai? Aí você já ficava naquele sofrimento, naquela expectativa de, meu Deus, né? Nem aconteceu ainda, mas já estava nessa Eu já ansiedade. estava sofrendo, né? Estava sofrendo com o que iria acontecer, né? Porque as pessoas falam assim, quando você está grávida, dorme agora, porque depois esquece. É pelo menos 1 ano. Era isso que eu ouvia, né? E para mim, essa parte do sono era muito importante. Eu não sou muito dorminhoca, mas eu gosto de dormir à noite, né? Então, eu lembro que num curso da maternidade que eu fiz, né? Na própria maternidade que as meninas nasceram, fiz só no da Isa, né? Porque a diferença delas era pouca. E eu lembro que a moça falou assim: sabe por que no final você acorda bastante para fazer xixi? É para você já ir acostumando quando o bebê nascer, você acordar. Meu Deus, eu acordo tanto para fazer xixi. Meu Deus, quanto que eu vou acordar nessa noite, né? E aí então, essa parte do sono para mim foi muito desafiadora na expectativa. Porque na prática foi muito tranquilo com as meninas, né? Eu tinha essa rotina mais engessada, né? Tipo assim, eu não saía muito à noite com elas, para elas entrarem nessa rotina de dormir. Então, até hoje a gente faz a rotina de dormir para elas, né? Então, com 8 e 6 anos. Mas a gente ainda tem. Lógico, um pouco mais flexível, com certeza, né? Mas antes era a rotina certinha. E elas sempre dormiram bem, graças a Deus. Acho Aqui que em casa, felizmente, também. acho que a primeira noite que ela chegou da maternidade, a Isa, que ela trocou um pouco, ficou bastante acordada, mas só. Mas aí é que tá. Aquele sofrimento lá atrás serviu para alguma coisa? Não. Serviu para Só para te deixar ansiosa, né? só para me deixar ansiosa, nervosa, pensando já, meu Deus, como que eu vou fazer? Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, né, com esse excesso. A gente precisa se blindar, né? Só que a gente não consegue se blindar
selecionar as informações se a gente não se escuta. Eu acho que falta essa autoconfiança para escutar a sua voz interna, porque a gente quer tanto ser perfeita, agradar, né, ser boa o suficiente, que a gente acaba se calando, né, calando a nossa voz e ouvindo vozes que, na verdade, acabam mais atrapalhando do que ajudando. Porque, na verdade, a gente levanta várias vezes à noite durante a gravidez porque a barriga está pressionando a bexiga. Então, assim, não é para te preparar para noites em claro, né, por causa da criança. Na verdade, é por outro motivo e, assim, eles falam de uma forma que começa a criar expectativas infundadas, né, na nossa mente, desnecessariamente. Sim. E eu acho que as pessoas próximas, elas até dão esse conselho no sentido de ajudar, né? Só que aí entram dois pequenos detalhes, eu acho. O tempo, né? Por exemplo, as mães. O tempo que as nossas mães foram mães, a diferença de tempo. E eu acho que entra também esse olhar único que a gente sempre está falando aqui, de não colocar na caixinha, né? Porque com 2 filhos é diferente. Um tem uma demanda, o outro tem outra demanda. Então, o que serviu para um, muitas vezes não vai servir para o outro, né? E no segundo, eu realmente achei que seria mais fácil. E foi mais fácil, por um lado, porque eu já sabia como seria, né? A trilha já foi aberta. Eu já sabia como percorrer, o que ia acontecer. Só que com uma outra criança, eu abro uma outra trilha. Exatamente, porque daí você tem uma expectativa de que seja igual à mais velha, e na verdade não é exatamente igual também. Não é, não é, não é. Graças a Deus nessa parte do sono foi. Mas assim, as duas foram muito tranquilas, bebês. Muito tranquilas. Então, foi mais fácil quando veio a segunda? Foi. Mas não foi um mar de rosas. Eu acho que a gente cria muita expectativa, né? Também, o segundo é mais fácil. É mais fácil, porque a gente já sabe tudo o que vai acontecer. Mas não quer dizer que não vai ser cansativo, que não vai ter dificuldade, né? Mesmo porque você já tem um outro filho que também está esperando de você, né? Atenção, carinho, e aí você tem que se dividir, né? Porque o primeiro foi exclusivo, mas o segundo tem o irmão mais velho, né? Olha, isso para mim foi difícil. Porque para mim ela sofreu, a mais velha sofreu muito nesse desvincular, né? E acho que hoje talvez eu teria esperado mais para ter o segundo, né? Porque eu engravidei, a mais velha tinha 1 ano e 3. Hoje eu acho que eu passaria um pouco mais. Embora hoje, na idade delas, é bom, porque elas brincam, né? Elas estão ali trocando coisa, elas são amigas. Elas são irmãs, mas elas são amigas, né? Tem briga? Tem briga. Tem briga. Mas são mais companheiras, né? E aí a gente falou aqui dessa parte dos bebês, né? Desse começo da maternidade, mas quando a gente vai para a educação, né? Que eu acho que a grande parte, né, da gente, da maternidade, é o se preocupar com a educação, aí a gente encontra outras 300 linhas de educação. Tem a nossa vivência do que foi feito com a gente, tem mais 300 linhas, e aí você fica ali perdida também. O que eu vou seguir? Vou seguir essa. Mas aí a gente, mais uma vez, esquece de olhar lá dentro de casa, esses filhos, né? O que esse meu filho tá precisando? Porque se a gente for pensar, gente, na época da nossa mãe, da nossa avó, não tinha isso. Cada um educava do jeito que bem entendia.
Não, e assim, já partia para palmada e pronto, né? Não tinha muito o que pensar. Saiu do script, já vai para palmada, né? Então não tem essa questão de, vai traumatizar a criança. Não, educação é isso, né? Era assim que se pensava É. antigamente. Mas aí a Hoje que a gente, gente está repensando. entra numa linha tênue, né? Porque pode não ter sido o jeito perfeito. E os nossos também não vai ser o jeito perfeito. Sempre vai faltar algo. Porque a expectativa e a realidade. Nossa expectativa era que nossa mãe fizesse tal coisa no dia que a gente esqueceu alguma coisa, por exemplo. Só que os nossos filhos também têm essa expectativa. Só que eu acho que na época delas tinha melhor essa autonomia delas confiarem nelas como mãe. Eu vou fazer do meu jeito. Não tem outro jeito, né? Digamos assim. É só o meu. Eu é Eu que só sei, né? conheço o meu. É, eu é Eu que é que sei. Eu sei, eu que conheço sou o a meu, mãe aqui. no máximo das amigas ali do lado, né? Mas Sim. assim, não era tão globalizado como é hoje, né? Então eu acho que nesse quesito era mais fácil na época dela. Se bem que eu acho que também tinha mais interferência da família. Se bem que eu também sofri, né? A interferência da família. Por exemplo, vinha minha mãe e falava: você está sendo muito mole, você não está educando a sua filha. Aí vinha a sogra e falava: você está sendo muito rígida. Mas aí é que tá, sabe por quê? Elas estão olhando com olhar de vó, né? Um Exatamente, olhar de porque vai vó, olhar como elas foram como mães, né? e um olhar de vó é diferente do olhar de mãe. Porque a mãe, né, ela tá ali para educar, para direcionar esse filho. A avó tá ali só para amar, né? Ela não tem essa responsabilidade. Acho que é por isso que falam que ser vó é tão bom, né? Porque você só ama sem precisar repreender, sem precisar estar ali direcionando. É só amor, Sem é só a parte expectativas, boa, né? é só o docinho, é só o melzinho. Exatamente, não tem Né? expectativa, não tem nada, né? Só o mimo. Só. E aí a gente acaba de novo, né? Se esquecendo de quem a gente é, né? De como fazer essa educação ser boa, ser direcionada para os nossos filhos. Porque a gente continua ouvindo todas as vozes, consultando livro, consultando internet, consultando influencer, né? Porque é isso que acontece. A gente entra na internet para quê? Para saber da vida dos outros. E aí a vida dos Exato, outros é tudo mil maravilhas. tudo perfeito. Tudo perfeito. Só a sua que não. E aí vem todos aqueles complexos, os traumas, né? De que você não é boa o suficiente, de que você não sabe dar conta, e aí vem a culpa, e aí vem de você ter sido chamada a atenção numa hora que foi injusta, e você fica com medo de cometer o mesmo erro com o filho, né? É. Então vem tudo isso à tona. E aí a gente fica falando, e agora, né? O que que eu faço? Porque, gente, eu acredito muito que a gente se cura a nossa criança através dos nossos filhos, né? Porque não sei aí, Mel, mas aqui cada uma veio com uma dorminha explícita. Sim, não tem nem disfarce. E Mas porque aí, você está consciente da sua dor, né? exatamente, exatamente. Mas aí é aí que tem a dificuldade, né? Porque é uma dor minha. Quando ela chega com essa dor ou com alguma coisa que resulta nessa dor, eu não sei como agir ao certo, porque a dor é minha também, né? Então, assim, não adianta, não adianta, né? Aquilo que eu tenho feito, eu tenho validado essa dor delas, tenho me posicionado quando dá para eu me posicionar, que a maioria das vezes dá. E aí eu chego e falo, fiz isso. E isso acolhe a minha criança. Porque assim, a gente fala,
é uma ferida nossa. Mas como a gente queria que tivesse sido? Às vezes a gente nem sabe como a gente queria que tivesse sido, né? E aí a gente ali tá preso. É dessa forma, é dessa forma. Essa forma não foi certa. Mas qual foi a forma certa? Como você queria? Às vezes a gente nem sabe, né? A gente nem sabe, a gente nem tem essa consciência, né? Então eu tenho feito esse exercício de perguntar: o que dá para a gente fazer? E isso tem me ajudado muito, muito também nas minhas dores. E eu vejo que ajuda na delas. Então, os filhos vêm mostrar mesmo. Vêm falar, Ah, filho, essa dor tá aí, não adianta você esconder. Eu tô puxando ela, ó. Ela aqui, ó. O que você vai fazer com ela? Né? exatamente. E Aqui é em um... casa foi o contrário. Eu, por exemplo, eu era uma criança quieta, tímida, retraída, que não sabia expressar as minhas opiniões, as minhas emoções. Eu era quieta, muito quieta. A minha filha não é. A minha filha fala tudo, mas ela fala sem filtro. Então, se ela não gosta, ela fala claramente: eu não estou gostando, né? Não gostei, tô indo embora. Então, assim, ela não se prende a agradar, o que era totalmente oposto de mim. Eu queria tanto agradar, né? Então, às vezes, eu não sei como lidar com o jeito dela, porque ela é tão direta, né? E Ela a é tão... gente fica com vergonha, né? Eu acho que essa é a questão, Exatamente. né? É esse Meu o ponto. Deus, né? Porque pra gente que viveu nessa situação de agradar, a gente não sabe distinguir o que é ela tá respeitando ela e o que é ela tá desrespeitando as pessoas. Exatamente, encontrar esse meio termo. Então, assim, com ela eu trabalho isso. Olha, tem coisas que a gente não precisa dizer dessa forma. Você pode dizer que você não gostou, mas vamos suavizar isso, porque você não precisa ser tão direta. Você pode se respeitar, mas Tem que respeitando respeitar a o outra outro. pessoa também. Né? É. Então, assim, tem esse contraponto, porque a minha dificuldade era me respeitar. Eu respeitava tanto a outra pessoa que eu me desrespeitava. Ela Porque não não, ela já existe faz isso, totalmente né, o gente? oposto. Não existe isso. Da gente conseguir respeitar os outros, né? Fazer o que eles querem, por exemplo, porque a boazinha é isso de agradar a qualquer custo, inclusive a seu custo, ao custo do que é bom para você. Então, não existe isso de respeitar o outro, respeitar a gente. Para respeitar o outro, a gente vai estar respeitando a gente, né? Exato. E aí, aí que eu acho que é bonito, né? Porque ela vem ser o oposto de você. E aí que dá para você aprender com ela. E ela aprender com você. Ser essa troca, Ter esse né? contraponto, né? Nem tanto de um lado, nem tanto do outro, né? É isso. Porque eu acredito que a gente se cura através dos nossos filhos. Eu acredito que a gente evolui com os nossos filhos, né? E por isso que eu gosto tanto da maternidade, embora ela tenha os desafios dela, né? Embora não seja fácil. A gente mexer nessas feridas, né? Esse excesso de informação que vem. E se você for ver, a gente pode falar que é um teste, né? Vem tudo isso de informação. Vamos ver se você está confiando em você. Pá! Não está confiando em você. E aí a gente começa a tomar um caldo, né? Como se fosse um mar. Você está lá navegando, aí você não confia em você, você toma um caldo. E aí a vida só vai te dando caldo, porque quanto mais caldo você toma, menos confiante você vai ficando. Sim, até você aprender a lição. Até você aprender a sair dali, Exatamente. né? Só que eu acho que o grande problema é que às vezes a gente se coloca nessa vítima. Ai, só eu estou tomando caldo. Tá todo mundo tão bem, todo Tá mundo todo mundo sabe o que surtando. fazer. Eu tô tomando caldo.
Por que só comigo, né? Mas a gente tem que olhar isso de uma outra perspectiva. Porque Não cada um tem subjetiva. dificuldades diferentes. E as pessoas filtram aquilo que elas estão fazendo de certo, mas não significa que tudo o que elas fazem é certo. É. Né? É. Com certeza. É difícil alguém colocar algo que fez que não deu certo. Exatamente, mas com certeza em algum ponto houve alguma falha. Ninguém Exatamente como com a gente. Exatamente como com a gente. Só que tem gente que gosta de mascarar, né? Não gosta de ver. E eu acho que esse excesso de informação é prejudicial. Ter informação é bom, é ótimo. É ótimo ter visões educacionais diferentes. Mas isso não pode ser maior do que a gente ouvir a nossa voz interna. A gente ouvir a nossa intuição, a gente ter aquele olhar atento para o nosso filho, para o que ele precisa. Não pelo que as pessoas estão falando, pelo que os especialistas estão falando. Eu acho que nada é mais valioso do que essa presença, do que esse olhar para os nossos filhos, para que a gente consiga acertar a maioria do caminho. Exato, desenvolver essa autoconfiança como mãe e entender que cada realidade é única. Então, se a gente não confiar na nossa intuição, não adianta a gente querer copiar a realidade de uma outra mãe e de um outro filho, porque vai ser diferente da nossa realidade. Então, só a gente pode desenvolver o nosso próprio caminho. Isso só é possível se a gente escutar a nossa própria voz e dar vazão para a nossa realidade, para essa voz interior e na presença, né? Estarmos presentes em qualquer área da nossa vida, tanto na maternidade, mas também como mulher, como ser humano. Sim, como pessoa. Eu acho que é importante a gente trazer aqui, que a gente sempre fala, ouvir a nossa voz interna, né? Eu lembro que quando eu ouvia isso, eu ficava muito revoltada, porque não é fácil quando você trancou ele num baú e jogou lá no fundo do seu inconsciente essa voz. Você não deu permissão, né? Você não foi escutando essa voz, você foi silenciando ela, né? Então, eu acho importante a gente trazer aqui como a gente recupera essa voz. É porque a gente se perde. A gente, muitas vezes, ela tá ali, mas a gente tá ignorando. Então, eu acho que, para mim, eu vou contar como foi. Essa intuição, ela sempre esteve ali, mas eu nunca dei voz para ela, né? Já falei várias vezes aqui que eu sempre fui muito racional. E chegou um dia que eu estava até contando isso para minha filha, que a gente foi sair, essa voz falou para mim, leva uma troca de roupa para Isadora. Aquela intuição que vem do nada, aquela sensação ruim que às vezes a gente sente, que a gente continua naquele caminho mesmo sentindo ruim. E eu falei assim, ela já tá grande, não vou levar a troca de roupa, vou levar só uma calcinha. E aí, o que aconteceu? A menina passou mal e vomitou. E aí, sorte que a gente estava no shopping, tive que sair para comprar uma roupa para ela. Aí eu tava com a calcinha, troquei ela. Mas quantas vezes a gente não escuta? Eu não escutei completamente, eu escutei metade só, até onde era conveniente para mim, né? E a gente precisa aprender a ter momentos de silêncio, né? Como eu tenho uma mente muito agitada, às vezes eu vou para música. Eu vou para música, fico ali um tempo escutando a música, relaxando. Às vezes vou para uma meditação guiada, né? Para ter esse silêncio. Eu vejo que para mim, depois do banho, é um bom momento de silenciar, de pensar.
Então, a gente tem que começar a perceber no nosso dia esses momentos que a gente consegue ficar mais parado. Então, antes de dormir, né, que a gente já está entrando naquele processo de sono, né, lê um livro, depois fecha o livro e continua ali, naquele flowzinho, naquela sensação pré-dormir. Ali é um momento importante de você conversar, de você fazer perguntas, né, para o seu cérebro. Vem muitas vezes em sonho. Então a gente precisa criar esses momentos no nosso dia a dia, acordar um pouco mais cedo. Sim, isso foi uma das coisas que começou a me ajudar, principalmente quando eu tive contato com o Theta Healing, que usa meditação guiada. Então, usar a meditação guiada foi uma das coisas que me ajudou a entrar mais em contato com a minha intuição, porque estava totalmente adormecida. Porque eu fui criada de uma forma que era natural para mim eu sempre me comparar com as outras pessoas. Então, eu sempre me sentia diminuída, né, e achava que as outras pessoas estavam fazendo tudo certo. E eu tentava agir como elas, só que a realidade delas é diferente da minha, né? E aí eu percebi que não estava dando certo. E conforme eu fui me desenvolvendo no Theta Healing, com a meditação guiada, isso ajudou a aflorar a minha intuição e desenvolver também a minha autoconfiança. Desenvolver a minha autoconfiança, inclusive em relação à maternidade. Não só em relação a mim mesma, mas também da minha forma de agir com a minha filha. E aí eu não precisei mais me comparar, porque eu já sabia o que fazer. Porque antes eu ficava perguntando para as pessoas, mas o que você faz? Mas o que isso? E o que aquilo? Mas as realidades são diferentes. E eu recebi algumas respostas que eu percebi também que não tinham a melhor das intenções. E isso me fez despertar. Por que eu vou confiar em outras pessoas se a realidade é minha? Então, isso fez com que eu me voltasse para dentro e começasse a ouvir a minha voz. E um bom momento que eu vejo para meditar é logo de manhã cedo. Para mim, funciona bem. Então, assim, coisa de 2 minutos, né? Respirando profundamente, soltando o ar, só prestando atenção na respiração. Isso já acalma a mente. Todos aqueles pensamentos borbulhantes, né? Já acalma e isso vai ajudando a entrar em contato mais com a intuição. Isso me ajudou muito. Se a gente for ver, é como se a gente criasse um momento de oração, né? Colocar essa oração também como um momento nosso, após a oração. E aí começa a ficar mais fácil, né? Se questionar, né? Por que hoje isso me incomodou? Por que hoje eu fiquei chateada com tal coisa? E vai conversando com você mesmo. Sim, porque as respostas vêm. A resposta não está fora, né? A resposta está dentro. Só que às vezes a gente precisa de outras pessoas para auxiliar a achar essa resposta. Isso, mas se a gente não estiver disposto a enxergar também essas respostas, vai demorar mais para encontrar. Mas se a gente estiver atento, os sinais estão aí. Então aí, é a vontade, né? Quanto de vontade a gente tem de olhar para isso? Quanto de vontade, quanto mais fácil, na verdade, é a gente olhar para todo o externo do que o interno. Sem dúvida. Mesmo porque os nossos olhos estão para fora, né? Agora a gente tem que fechar os olhos e olhar para dentro com a mente, né? Eu acho que essa realmente é a parte mais difícil, de sentir e de refletir o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, por que a gente está reagindo de uma tal maneira.
realmente demora um certo tempo, mas se a gente conseguir silenciar a mente, em algum tempo, em pouco tempo, vem as respostas. A gente volta a se apropriar da gente. Exatamente. E aí, quando a gente se apropria da gente, quando a gente sabe quem a gente é, quando a gente escuta a nossa intuição, as vozes de fora influenciam bem menos a nossa vida. Mesmo que tenham críticas, porque as críticas não param depois que a criança cresce, né? Continuam, né? Sempre houve alguma coisa, você não está fazendo algo certo. E aí você se pergunta, né? Depois desse processo, será que realmente eu não estou fazendo algo certo? Ou será que só a pessoa não está vendo o que eu estou fazendo? E aí você tem mais ferramentas para ter mais autoconfiança, de saber se realmente você está agindo certo ou não. E também tem a questão, né? Você não está fazendo certo no ponto de vista da pessoa. Mas e no seu? Exatamente. E isso vai fortalecendo cada vez mais essa voz interior. Sim. Eu vejo que comigo, assim, eu gosto de perguntar para as pessoas como que funciona para elas algumas coisas que eu estou entrando, né? Em alguma fase que eu estou entrando com as meninas. E eu vejo, escuto o que todo mundo fala e penso, isso pode funcionar para mim. Porque eu acho que isso também é importante das mães, né? É que eu vejo que às vezes a gente vai muito numa de comparação de filho, comparação de mãe. Só que se houver essa troca genuína, olha, comigo funcionou assim. Comigo funcionou assim, comigo funcionou de forma C, com a outra funcionou de forma D. Mas a gente também, mulheres, aprendeu a entrar nesses grupos como uma forma de comparação de maternidade. Eu acho Sim, que aí só é o reforçando. grande problema, porque o quanto de troca a gente perde. Né? O quanto de troca ali que para uma deu certo, você pode juntar um pouco dessa e dar algo legal para você. Só que a gente já entra com o pé atrás, com medo de ser julgada, com medo de acharem que eu não sou boa o suficiente, que eu não sou uma boa mãe, que eu sou muito mole. Ou que eu Aí a sou gente muito já entra na defensiva, né? E aí a gente não se permite experienciar as Uma coisas. troca real, né? Uma troca Genuína. genuína. Porque a gente já entra da defensiva. Eu não posso mostrar que eu tenho dificuldade nessa questão com meu filho. Só que a mãe que está ali, ela também ela pode ter tido uma resolução diferente, a outra pode ter tido outra resolução. Isso vai te dando ideias de como você pode solucionar aquilo que está sendo um problema. Pode ser que a da Joana dê certo para você, pode ser que não. Só que aí entra outra coisa, né? A gente precisa ter paciência na maternidade. E a gente quer resolver tudo para ontem. Ai, tá com dificuldade nessa lição. Ai, meu Deus. Porque você tá com dificuldade nessa lição. Mas o que precisa olhar? Aí, calma, vamos ver. Tá realmente com dificuldade ou foi porque dormiu tarde, não comeu direito, porque quer ir pra TV, né? Tem várias coisas para analisar. E eu acho que a gente acaba perdendo muito quando a gente entra nesses grupos, nessa defensiva, nessa sensação de precisar se mostrar uma boa mãe, uma mãe segura, uma mãe que sabe o que faz. Isso. E quando a gente diz de silenciar a voz externa, também não é um radicalismo, né? Eu não escuto mais o que ninguém diz. Eu sou a dona da razão. Na minha maternidade, só eu sei. E não é, né? Muita coisa, como minha mãe é professora, muita coisa eu pergunto para ela. Muita coisa eu acho legal, eu aplico. Muita coisa eu não acho legal e eu não aplico. Exato, saber filtrar. Quando a gente tem essa autoconfiança, a gente ouve, mas aprende a filtrar aquilo que
se aplica na nossa realidade e aquilo que não se aplica. A gente não vai ouvindo e reproduzindo. A gente filtra primeiro e vê aquilo que realmente se aplica na nossa vida. É isso. Porque antes, quando a gente não se entende, não se conhece, qualquer caminho serve. Se a gente não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Quando a gente sabe onde ir, a gente consegue colocar elementos ali naquele caminho. A gente pode mudar de caminho. Quem disse que a gente tem que seguir sempre o mesmo caminho? Não tem. A gente segue o caminho até ele ser bom pra gente. Ele parou de ser bom, a gente muda de caminho. A gente abre outra trilha, né? E eu acho que isso é o importante, né? Eu acho que a mãe chega com muita expectativa de dar certo. E às vezes a gente vai dar muito errado antes de dar certo. Às vezes a gente vai dar muita cabeçada antes de encontrar o caminho que é melhor para a gente e para os nossos filhos, né? Eu acho que isso é importante. Senão a gente fica presa. Aquilo que era para ser um portal que a gente sempre fala aqui de transformação, acaba se tornando um lugar de depreciação para a gente. Isso, se a gente quiser reproduzir aquilo que a gente já conhece apenas, a gente pode ir por um caminho que não é tão bom para a gente. Mas como você estava falando, talvez abrir uma nova trilha, um caminho que ninguém trilhou ainda. E aí seja uma solução que realmente se adequa à sua realidade, à sua criança. Então, realmente existem múltiplos caminhos. A gente só precisa se ouvir e seguir a nossa intuição. É isso. E para a gente achar essa intuição que muitas vezes ficou esquecida, a gente tem que se dedicar um pouquinho por dia no começo a esse silêncio, a esse momento nosso, né? Que a gente sempre fala no autocuidado. Tem um tempinho para você. Escute uma música, veja o que faz sentido para você. Ah, hoje sim, acordei com vontade de dançar. Dança. Hoje acordei com vontade de cantar. Canta. Desenhar, pintar, tricotar, bordar, o que você tiver vontade. Escrever. Para você não precisa mostrar para as pessoas, mas escrever seus pensamentos. Isso é de uma valia muito grande. E a gente não valoriza. Aliás, escrever é uma das práticas que ajuda muito, mesmo porque depois, no futuro, quando você relê aquilo que foi escrito, você entra em contato com a tua consciência daquele momento. E aí você pode avaliar, nossa, olha só como eu pensava. É uma Hoje forma concreta diferente. da gente ver o quanto a gente mudou, né? Que é o que eu falei no papo de mãe. A gente não costuma ter essa percepção. A gente não olha os nossos avanços. A gente só vê nossas derrotas. Eu também faço muito isso. É um processo contínuo, né? Contínuo. E a gente vai se descobrindo, né? E as coisas vão ficando mais leves. Sem a gente ficar tão preocupado em se apoiar nessas informações externas. Isso, com o tempo a gente vai descobrindo o nosso próprio caminho. E aí se torna mais leve. Se torna. E aí a gente deixa, né, de ter esses excessos. Aí a gente acaba encontrando o caminho do meio. É esse o ponto. A gente acaba encontrando o caminho do meio, que é melhor para a gente e para os nossos filhos. Isso mesmo. E mostrando também para eles, né, que existe saídas, mesmo que ainda não foram trilhadas antes, e que eles também são livres para escolher esse caminho, para trilhar o próprio caminho deles. É. A gente vai dando um exemplo, né?
Dizem que não tem forma melhor de educar do que pelo exemplo. Exatamente. Então, eu acho que esse papo de mãe foi muito importante, né? Porque a gente sempre acaba olhando a grama do vizinho. Ah, o filho do vizinho é educado, vai bem na escola, respeita, não grita com a mãe. Será? Será? Pode até ser, Mas a que mas custo? será que essa família margarina é tão feliz quanto você? Porque a gente tem que ser feliz. Se aquela família margarina tá feliz, ótimo. A gente aqui, com tudo meio atrapalhado, tá feliz? Tá feliz, é ótimo. É isso que mais importa, né? No Um final das contas. termômetro, né? A felicidade. É o termômetro da vida, a felicidade. É isso. É isso. Terminamos poético.